O Rio de Janeiro ainda é conhecido no mundo como uma das grandes metrópoles brasileiras, mas uma transformação profunda está em curso. Uma movimentação silenciosa que não aparece nas manchetes turísticas. Todos os dias, pessoas e empresas tomam decisões que mudam seu destino. E hoje vamos investigar um fenômeno que começou a ser registrado de forma histórica agora nos dados oficiais do IBGE. O Rio não está apenas enfrentando desafios, está perdendo gente. Deixe o seu like e ative as notificações e assista esse vídeo até o final. Segundo dados preliminares do Censo Demográfico de 2022 do IBGE, o estado do Rio de Janeiro registrou pela primeira vez desde 1991 um saldo migratório negativo. Entre 2017 e 2022, foram aproximadamente 332 mil pessoas saindo do estado, contra cerca de 167 mil entrando. Isso representa um déficit migratório de cerca de 165 mil habitantes, o maior do país nesse período. Em termos relativos, a taxa líquida de migração negativa do Rio foi de cerca de menos 1%. O Rio de Janeiro não é o único caso do Brasil. São Paulo, tradicional polo de migrantes, também teve migração líquida negativa entre 2017 e 2022, pela primeira vez desde 1991. Mas a situação do Rio é mais intensa. Enquanto São Paulo perdeu aproximadamente 89 mil habitantes no mesmo período, o Rio perdeu quase 2 vezes mais, enquanto estados como Santa Catarina ganharam mais de 350 mil pessoas nesse mesmo período. O saldo migratório fluminense segue no vermelho. Os dados também mostram um padrão nas direções desses fluxos. O principal destino dos que saem do Rio é outro grande centro urbano, São Paulo, responsável por cerca de 21,4% dos migrantes fluminenses. Em seguida, aparecem Minas Gerais com 17% e Espírito Santo com 7%. Ou seja, muitos não estão apenas mudando de bairro, estão mudando de estado, o que preocupa mais ao Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro também tem números próprios que preocupam. Segundo o censo, a cidade registrou cerca de 6.200.000 habitantes em 2022, representando uma queda de aproximadamente 1,7% em relação a 2010. Embora a capital ainda seja um dos maiores centros urbanos do Brasil, a redução na população indica algo novo. Não é apenas crescimento lento, é um padrão que está se invertendo. As pessoas estão saindo do Rio de Janeiro. Alguns especialistas em demografia alertam que migrar não é apenas sair de um lugar, é buscar oportunidades em outro. No caso do Rio, fatores históricos, sociais e econômicos estão no centro dessa equação. Embora o Estado tenha registrado em 2024 a menor taxa de desemprego em 9 anos, cerca de 9,6%, segundo o IBGE, isso não tem sido suficiente para conter o êxodo populacional. Algo mais profundo está em jogo. O Rio de Janeiro é um dos maiores centros econômicos do Brasil, com mais de 5% do PIB nacional e uma população economicamente ativa enorme. Ainda assim, empresas e investidores buscam ambientes mais previsíveis, custos operacionais, segurança jurídica e qualidade de serviços são fatores citados em estudos sobre migração empresarial. Isso muda o cenário de negócios da cidade. Dados municipais confirmam
que a região metropolitana do Rio, onde vivem cerca de 3 em cada 4 fluminenses, foi uma das raras áreas com queda populacional entre 2010 e 2022. Na própria capital, estima-se que foram cerca de 391 mil moradores a menos, segundo análise dos dados. Cidades vizinhas, ao contrário, cresceram. Região como as Baixadas Litorâneas ganharam cerca de 113 mil novos moradores nesse período. As pessoas estão preferindo viver no interior do Rio de Janeiro, onde a calmaria prevalece. Mas o perfil de quem sai não é homogêneo. Os dados mostram que grande parte das saídas é de jovens adultos, profissionais qualificados e famílias. Isso gera um impacto duplo: perda de habitantes no curto prazo e a redução de geração de futuros empregos e consumo. É uma perda que se multiplica ao longo do tempo. Os números do Rio refletem um fenômeno nacional mais amplo. Segundo o IBGE, mais de 19 milhões de brasileiros vivem em estados diferentes daqueles que nasceram, ou seja, a migração interna é um movimento contínuo moldado por economia, trabalho e qualidade de vida. O êxodo fluminense não é um fato isolado, é um sinal dos tempos. Dados oficiais mostram migração negativa inédita, mudança de perfis e escolhas que passam longe de serem apenas pessoais. Compreender essas tendências ajuda a entender não apenas a trajetória do Rio, mas o futuro de outras grandes cidades brasileiras. E você? O que você acha que isso significa para o futuro do Rio de Janeiro? E antes da gente terminar esse vídeo, eu vou trazer algumas curiosidades de quem está saindo do Rio de Janeiro. Uma curiosidade importante: quem está saindo do Rio de Janeiro não é majoritariamente a população mais pobre. Estudos baseados nos microdados do IBGE indicam que a migração interestadual é mais comum entre pessoas com ensino médio ou superior. A faixa etária predominante está entre 25 e 44 anos. Ou seja, não é um êxodo de falta de oportunidades apenas. É um êxodo de quem tem opção de escolha. Isso muda completamente a leitura deste fenômeno. Outra curiosidade pouco discutida: o Rio perde proporcionalmente jovens qualificados do que idosos. Jovens buscam estabilidade, mercado de trabalho mais previsível, custo de vida mais controlado, enquanto o Estado envelhece mais rápido. A base produtiva diminui. Esse processo é conhecido por especialistas como fuga de capital humano. E outra curiosidade também é sobre a mudança definitiva. Diferente de décadas anteriores, muitos do que saem não planejam voltar. Antes, a migração era vista como tentativa. Voltar ao Rio fazia parte do plano. Agora, a mudança é definitiva. Compra de imóvel em outro estado, transferência de título de eleitor, mudança de CNPJ de empresas familiares. Isso indica a quebra de vínculo emocional e econômico com o Rio de Janeiro. Outro dado curioso: muitos ex-moradores do Rio passam a viver em cidades médias, municípios entre 200 a 600 mil habitantes. Exemplos comuns são o interior de São Paulo, o sul de Minas, Santa Catarina e o interior do Espírito Santo. O motivo principal: melhor qualidade de vida sem abrir mão de emprego. É a troca do grande centro problemático por cidades organizadas e funcionais. Não são apenas trabalhadores CLT. Há um movimento crescente de pequenos empresários, profissionais liberais e prestadores de serviços. Muitos mantêm clientes no Rio, mas mudam a base operacional, abrem empresa em outro estado, pagam impostos fora do Rio. O Rio perde
moradores, arrecadação, circulação da economia local. Uma curiosidade interessante: antes de sair do estado, muitos moradores saem da capital, vão para cidades da região metropolitana e depois migram para outro estado. É um êxodo em etapas, não abrupto. A decisão amadurece ao longo do tempo. Apesar de muito citada, a violência raramente aparece sozinha como a causa principal. Pesquisas qualitativas mostram combinações como insegurança mais custo de vida, trânsito mais falta de serviços, estresse urbano mais instabilidade econômica. O fator decisivo costuma ser o conjunto da experiência de viver no Rio. E entre os estados mais populosos do Brasil, o Rio de Janeiro é o único que perde população de forma consistente. Outras desaceleram, mas ainda cresce. Isso torna o caso fluminense estatisticamente atípico. E quem fica muda o perfil da cidade. Com a saída de determinados grupos, o consumo muda, o mercado imobiliário se adapta, os serviços se transformam, a cidade passa a atender um novo perfil populacional. Isso afeta comércio, lazer, mercado de trabalho e a dinâmica urbana. Especialistas apontam que fluxos migratórios, quando se consolidam, não se revertem rapidamente. Elas criam redes de apoio fora do estado, novas oportunidades e novos polos de atração. O desafio agora do Rio não é apenas parar saída, é voltar a ser destino. O Rio de Janeiro não está apenas perdendo moradores, está perdendo perfis estratégicos. E a pergunta que fica é: o que você precisa mudar para que as pessoas que saem voltem a enxergar o futuro aqui? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima.